Oi, que vocês estão a mais episódio do podcast do Pokémon Horizon, no caso review, podcast do Pokémon Horizon, e não esqueça de comentar e dar like, eu preciso lembrar agora em todos os meus vídeos para poder garantir esses comentários, esses likes que me ajudam tanto para poder espalhar meu vídeo por aí, pela rede do YouTube. Você quer ver mais pessoas vendo meus vídeos, né? Diz que sim, diz que sim. Sobre se inscrever, você pode escolher se quer se inscrever ou não, eu realmente não ligo sobre isso. Mas o like e o comentário, please, dude, please. Vamos falar sobre os episódios 13 e 14 hoje. Eu acho, eu posso estar enganado sobre isso, mas eu tenho quase certeza que é o 13 e 14. E começa com o 13, que é um episódio filler. Uhul! De que maneira você faz um episódio filler de um anime que não tem mangá? Você faz o episódio não ter absolutamente nenhum propósito. E é desse jeito que o episódio é filler, apesar de não ser baseado em um mangá. Eu anotei tão pouco nesse episódio, que esse episódio do review deve ser o menor de todos até agora. Mas vamos falar sobre o episódio então. O dirigível tá quebrado. Algum aparanto tecnicológico... Nossa, tecnicológico é foda. Alguma coisa no computador e tal, não tá deixando ele fazer a coordenada, blá blá blá. Alguma coisa relacionada à tecnologia tá ruim no dirigível, tipo o dirigível em si está ok, mas eles não podem voar porque se estiver voando sem a coordenada e o sei lá o que, e o... deve ser algum AI dirigindo o dirigível, basicamente eles iam cair se eles tentassem voar sem isso. Então a Doto tá literalmente reiniciando o computador, e enquanto isso eles decidem passar o tempo fazendo um piquenique, o que é basicamente uma propaganda da mecânica do Pokémon Scarlet and Violet, onde você pode fazer piqueniques e sanduíches e tal. E você pode imaginar o quão emocionante esse episódio foi. Oh yeah, ok, vamos ver o que mais tem aqui anotado. Bom, eles fazem o piquenique. A Lico diz que cada pessoa faz o sanduíche de acordo com a personalidade dele, o que é tipo extremamente idiota, até mesmo para um anime de Pokémon. O Roy faz um sanduíche, e o sanduíche acaba sendo roubado por eu até anotei o nome do Pokémon, um Wattrel. Eu acho que é assim que pronuncia, eu espero que seja. Eu não sei o nome de nenhum Pokémon de cabeça, com exceção da última evolução deles, porque eu só jogo Pokémon competitivo. Os últimos jogos de Pokémon nem cheguei a jogar os jogos normais mesmo, então eu tinha que anotar o nome desse cara para saber qual que é. Nós temos um momento bacana em que a Lico percebe que o vovô e a Doto estão no dirigível, então eles não podem tirar proveito do piquenique, então eles colocam alguns ingredientes na cozinha para que eles possam fazer sanduíche também. Então é tipo como se todo mundo tivesse um piquenique, inclusive eles. Só que eles colocam ingredientes demais na cozinha, tipo, era pra ser só um sanduíche pra garota e pro velho. E ok, pro Quaquaval pequeno também, o Quaquaval neto também tava lá. Mas ainda assim era muito pão, muito ingrediente, mas ok, eu acho que a equipe de animação só copiou e colou o que estava em cima da mesa no piquenique e colocou em cima da mesa no dirigível também. Por sinal, se você não tiver percebido, esse episódio é literalmente filler, e é um daqueles fillers tipo filler de Naruto, antes da Batalha Chunin, antes deles entrarem na Floresta da Morte, eu acho, em que eles fazem uma entrevista com o Konohamaru e é basicamente um episódio de flashback. Esse episódio é assim também, a gente tem flashback da Lico pensando sobre como ela começou na escola e nunca mais foi pra ela de novo, sobre como ela mudou e tal, yara yara yara. Honestamente eu pulei os flashbacks porque eu me lembro dos episódios, eu não tenho amnésia, mas pra quem tiver, deve ter sido um episódio ótimo esse. Ok, e literalmente a próxima coisa que eu anoto já é o fato de que o cara dos Explorers, que apareceu no episódio anterior, no final, apareceu no final de novo, tipo, bem em cima da hora. E ele apareceu para poder mostrar que ele é a razão do porquê tá dando perrengue no computador deles. O reinicio do computador não ajudou, a barra de loading continuou parada. E tudo isso causado pelos magnetões de novo, que nem no episódio anterior, em que o magneton interferiu no sinal do telefone, dos celulares, então é o mesmo cara de antes. E é literalmente isso. Com certeza o episódio mais inútil. Eu realmente espero que a equipe de animação tenha salvado um bom dinheiro com esse episódio, porque
ele não foi basicamente nada. A Liko e a Dotto tendo um momento deles é bacana. A Dotto manda uma foto dela com um sanduíche, só que ela não quer a foto dela mostrando o rosto dela, então ela coloca o uniforme dela de Gurumin. E como a Liko é uma grande Sherlock Holmes, ela determina que ela tem um uniforme de Gurumin idêntico ao da Gurumin, porque ela é muito fã da Gurumin, não a Gurumin. Aquela velha piada de sempre, ela não consegue perceber o que é óbvio e tal. Provavelmente eles vão manter essa piada por um pouco mais de tempo. Talvez até o final do anime, na verdade. Mas fora isso, esse momento bacana entre as duas, eu admito, não teve real nada nesse episódio. Se eu fosse uma criança e eu estivesse esperando ansiosamente uma semana inteira pra esse episódio, eu iria ter ficado bem frustrado. Então, como nota, eu dou um 2 de 10, literalmente só por esse momento, e eu não tenho mais nada a dizer além disso. Vamos pro próximo. Geralmente eu faço uma pausa pra beber água entre episódios, dessa vez eu nem preciso. Um episódio curto que nem esse. Ok, então o próximo episódio começa com eles discutindo por quê. Por quê? O dirigível continua ruim, eles não entendem. Não entendo. O que é bem estúpido, considerando o fato de que o Frido, no episódio anterior, tipo, não anterior literalmente, o episódio anterior a esse agora, ele enfrentou um Magneton, espantou ele e o problema foi resolvido. O que, tipo, né, dá a entender que o problema continua sendo o mesmo, então talvez alguém devesse ter ido dar uma olhada sobre isso. Mas o Frido, ele sai pro lado de fora para pegar um ar fresco, eu acho. E por coincidência ele vê o Magneton voando e interferindo com os Electros e tudo mais. Então finalmente ele vai lá fazer alguma coisa. Ele ataca o Magneton, que começa a recuar por causa disso. E isso faz o Frido querer perseguir o Magneton para saber qual é a fonte dele. Porque ele percebe que o Magneton não é selvagem, então alguém deve estar tentando ferrar com eles e tal. Blá blá blá. A Liko e o Murdock, eles saem pra fazer compras, pra poder dar pra Liko algo pra ela fazer nesse episódio, porque fora isso ela não teria nada. O Murdock, então, agradece a Liko por ela estar tentando se esforçar pra fazer amizade com a Dotto. E eu agradeço também, definitivamente, o elo entre essas duas é a coisa mais interessante acontecendo nesse anime até agora, nesse momento especificamente. Eu espero que continuem desenvolvendo a relação entre as duas. Relação de amizade, é claro, nada de chip ou coisa do tipo. Mas as duas são bacanas juntas. Eu gosto de como a Dotto, ela não facilita as coisas pra Liko, mas ela continua tentando ainda assim. Isso é bem bacana de se ver. O Roy, ele tem interesse no Watro, que roubou o sanduíche dele no primeiro episódio, porque esse Watro ele não voa, que nem os outros Watros. O que é estranho, porque né, ele é um pássaro e tal. Por que ele está tentando se isolar de propósito? O lance é que, hilariamente, esse Watro ele tem medo de altura. O que é hilário, já que ele é um Pokémon pássaro. É tipo que se você tivesse um Goldeen e ele tivesse medo de água. Sabe, tá ligado? Não bate muito bem essas duas coisas. Então o Roy ele tenta fazer o Watro perder o medo de voo para que ele possa ir com os outros Watros. E ele faz isso pulando de um morro e mostrando pra ele, aí, olha só, não tem por que ter medo e tal, eu pulei e não me machuquei, yara yara yara. E aí corta pro Frido seguindo o Magneton. O Magneton leva o Frido até um beco sem saída, que devia ser uma bandeira vermelha, sabe? Atenção. E é claro que é uma armadilha. O Magneton, tipo... Como é que posso dizer isso? Ele dá um giro pra poder olhar pro Frido e o Charizard dele. E atrás dele aparece um Berrien. Eu espero que tenha pronunciado o nome certo desse Pokémon. Eu nunca sei como pronunciar o nome certo desse Pokémon. É um nome bem estranho. E isso deixa o Charizard preso, porque tem o Magneton de um lado e o Berrien de um outro. E o cara dos Explorers, ele dá ordens ao Berrien por um microfone. E o coisa tinha uma escuta presa no corpo dele. Então tá lá, ele usa Psychic para poder prender o Charizard no lugar. O Magneton usa Zap Cannon, acerta o Charizard várias e várias vezes. E aí que a gente fala sobre o Plot Armor. O que é o famoso Plot Armor?
É quando alguma coisa acontece com o protagonista ou com algum personagem importante do anime e ele não, tipo, ele acaba não sendo tão prejudicado por essa coisa quanto ele deveria ser. O Charizard devia ser nocauteado por esses Zap Cannons. Tipo, o Magneton tá literalmente pá, pá, um Zap Cannon atrás do outro. Um dos ataques elétricos mais fortes que tem. E o Charizard tá lá levando, ele tá tomando. Tá apanhando forte com esses Zap Cannons, mas não tá sendo nocauteado. Aí o Frido percebe que para se livrar dessa ele tem que teratalizar, que é a resposta que todo mundo que joga Pokémon competitivo tem quando ele tá em encrenca. Terataliza, aperta o botão de ganhar. O Charizard vira Tera Dark para poder ficar imune ao Psychic e derrotar o Berrinen com Tera Blast. E é claro, mais uma vez o Plot Armor. Eu espero que esse Magneton e esse Berrinen eles sejam muito fracos para justificar isso. Ou talvez o Charizard seja level 100. Talvez seja esse o problema. Porque ele usa o Tera Blast uma vez e o Berrinen é nocauteado, mas enquanto isso ele tava lá no Zap Cannon, pá, pá, pô, levando um monte deles. Mas ele acaba vencendo. É claramente uma questão de Plot Armor, o que não é tão grande coisa assim. O Ash fazia isso o tempo todo. Os Pokémons dele apanham igual uma puta que cheirou a cocaína do cafetão. E ainda assim os Pokémons dele continuavam de pé. Estão apanhando, estão apanhando, estão apanhando, apanhando. E aí só o que o Ash faz é Pikachu, choque de trovão, uma vez e nocauteado. Então, todo anime é assim, em um certo ponto. A gente lembra de Cavaleiro do Zodíaco. O Sei apanhando como se ele fosse um saco de pancadas. Mas ele é o saco de pancadas mais resistente da história, porque continua levantando, não importa quanto apanha. Então, é chato que isso tenha que acontecer ainda em animes nos dias de hoje, mas é esperado. Ok, qual é a próxima coisa? O cara dos Explorers, quando perde, ele fala que, eu posso ter perdido, mas eu só entrei nessa batalha porque eu queria estudar meu inimigo. O que é tipo a desculpinha fiada que todo vilão de anime usa. Bom, vamos ver como é que isso acontece no próximo episódio então. O Roy consegue ensinar o Wattrel a voar. Ele faz isso usando a vara de pescar do velho, prendendo o Wattrel na vara de pescar para o Wattrel ficar preso na vara de pescar voando. Só que aí ele acabou usando eletricidade sem querer e isso cortou o fio que fez o Wattrel cair. E aí ele fica desesperado, balançando a asa e tal, para não cair e tal. E exatamente o que nem acontece com pássaros na vida real, eles são derrubados antes de saberem voar, para eles instintivamente voarem para salvarem a própria vida. Então é claro que isso dá certo com o Wattrel também, ele consegue voar graças a isso. E quando o Roy vê que o Wattrel conseguiu voar e tá agora com os manos dele, ele fica tipo, ok, tchau então Wattrel, vou voltar pro dirigível então. Quando o Wattrel vê isso, ele fica desesperado, porque ele acaba criando um elo com o Roy e faz o caminho de volta voando, de volta pra ele. O Murdoch, que tava lá pra presenciar o voo, diz pro Roy, hey, o Wattrel fez a decisão dele, então toma aqui uma Pokébola. O Roy pega a Pokébola, lança no Wattrel. Eles queriam fazer um pouco mais de drama, porque o Wattrel é novo nesse lance de voar ainda, então ele começa a perder o equilíbrio e tal. Então o Roy tem que jogar a bola enquanto ele tá no meio de queda, só pra poder criar mais drama. É claro que ele acerta a Pokébola e o Wattrel fica na Pokébola e ele agora tem seu segundo Pokémon. O que é interessante porque eu não sabia que isso iria acontecer. Eu tive a impressão de que talvez esses treinadores teriam só os iniciais dele e seria um lance meio Digimon e tal. Eles se focam apenas nos Pokémons iniciais deles. Mas eu não reclamo. Até mesmo o Frido, que é quem mais batalha nessa série, só tem 2 Pokémons. Então talvez o Roy só tenha esses 2 e talvez a Liko tenha o gato e mais um que vai passar a surgir no futuro. Tipo, os episódios já saíram. Então talvez você que esteja vendo, talvez você já saiba, talvez, mas eu não sei ainda. Ok, então os 2 voltam pro dirigível. Quando o Frido, obviamente, derrota o Magneton, o computador consegue começar a restartar normalmente, então eles estão começando a se preparar para partir. Só falta a Liko voltar, porque a Liko sai. A Liko sai porque ela recebe uma propaganda no celular dela, dizendo que tem um tempero secreto para comprar. E ela pensa que o Murdoch pode ficar feliz com isso, então ela decide sair sozinha. Grande erro, obviamente.
ela vê no GPS o local de venda desse tempero e tal, é um beco escuro, e ela entra nesse beco escuro. Menina, ninguém tá vendendo tempero especial nesse beco escuro, menina. Quando você viu que era um beco escuro, você devia ter ido embora correndo. O máximo que você vai conseguir ou é cocaína ou é AIDS em um beco escuro. Vendendo alguma coisa, entre aspas. Mas ela entra no beco escuro e quando ela pensa em dar a volta, o cara dos Explorers, inclusive é o mesmo beco escuro que o Frido foi antes com o Magneton. Então você sabe que é o mesmo cara criando a mesma armadilha de novo. Ele é quem enviou a propaganda falsa, obviamente. Então basicamente a Lico caiu em fake news. Muito bom, garoto. Ela vira e é o cara dos Explorers que tenta fingir que é um cara do bem e tal. Ah, desculpa, eu esbarrei em você e yara yara. O Berrinan dele aparece então e ele usa alguma coisa, não sei, algum poder psíquico do bicho para poder colocar um transe na Lico, ela fica boba. E isso paralisa ela bastante para que ele possa pegar o pingente sem ela nem perceber. Ela literalmente não percebe, ela perde o pingente. Depois que ela sofre essa alucinação, ela perde o pingente, ele pega. E ela não fala sobre a falta do pingente depois. Então ele pode só andar livremente com o pingente na mão. E é assim que termina o segundo episódio da review. Um episódio que é muito melhor. Eu devo dizer que o Roy e o Watcho, com certeza é o melhor episódio do Roy até agora nessa série. É o episódio em que ele tá mais gostável, definitivamente. Ele tá super ok nesse episódio. Não apenas isso, mas ele decide ajudar um Pokémon selvagem sem receber nada em troca pela ajuda. Tipo, ele quer genuinamente ajudar só por ajudar. E ele acaba sendo premiado com um novo amigo por ajudar essa pessoa sem pensar em receber nada em troca, sabe? Boas ações geram coisas boas pra você. É uma mensagem bacana pra ensinar pras crianças. Então, definitivamente foi um ponto muito alto pra esse episódio. Além disso, nós tivemos uma batalha, tivemos o Frido teatralizando pela primeira vez, e nós tivemos um ótimo cliffhanger pro próximo episódio relacionado ao colar. Então, honestamente, esse pode ser o melhor episódio da série até agora. Logo depois do episódio filler, que foi imprestável e inútil, nós tivemos um genuíno 9 de 10 nesse episódio. Foi basicamente perfeito. Talvez com exceção da batalha ainda não fazendo nenhum sentido sobre a lógica dos jogos, mas a gente tem que se acostumar com isso. Mas fora isso, as partes do episódio com o Roy foram muito boas. A Dotto tem muitas cenas boas com ela também, o que eu gosto, porque eu gosto muito dessa personagem, então quanto mais ela aparecer, melhor. Tem até... Não, isso é no episódio anterior. Uma parte em que a Dotto fica com o cabelo, tipo, puxado pra trás, como se ela estivesse usando aquele acessório de cabelo, que eu esqueci o nome. Como se estivesse fazendo também rabo de cavalo, coisa do tipo. Então dá pra ver os olhos dela pela primeira vez, porque geralmente o cabelo tá na frente da cara dela. E isso foi interessante, foi tipo a primeira vez que a gente viu ela com um design diferente, então... E já que ela aparece pouco, a gente tem que aceitar tudo que a gente puder ter. Mas isso foi no episódio anterior, não nesse. Ótimo episódio, eu me pergunto da onde que eles vão ir depois disso, porque a Liko tá sozinha. Ela perdeu o colar sem perceber que ela perdeu o colar. De que maneira eles vão achar o cara dos Explorers de novo? E mesmo se eles forem achar, de que maneira eles podem roubar o pingente sem parecerem ser valentões? Tipo, esse pingente é meu, então você vai devolver. Tipo, como é que eles podem comprovar isso? Eles vão invadir a casa dele e pegar o pingente? Então, curioso para saber como vai ser o próximo episódio. Esse foi extremamente bom. E esse é o fim desse episódio do review. Diga pra mim o que você achou. Bom, se você não tiver feito um comentário ainda, aproveita e comente agora, comentando sobre o que você achou dos episódios e do que você achou desse episódio do review. E é isso, eu vou tentar continuar com frequência nessa série, mas não prometo nada, porque se eu prometer eu vou ter que cumprir, então eu prefiro não prometer. Obrigado a você que assistiu, falou!